porque agora começa a apresentação do Conto de Pandora para o começo do nosso sarauzinho. Giovana e Malu, a bola está com vocês. Olá, olá, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está aí. Nós somos o Contos de Pandora. Meu nome é Malu Eu sou a Giovana. e é um prazer estar aqui com vocês para apresentar um pouco do nosso projeto e falar um pouco sobre terror, mistério e os temas que a gente trouxe, né? Para conversar um pouco a respeito e apresentar algumas histórias também. O Conto de Pandora, ele é um projeto literário que acabou abrangendo aí outras vertentes artísticas, né? Começamos em 2019, então já são aí 2 anos, né, de caminhada com o projeto. E, inicialmente, o foco principal foram as narrativas, a contação de histórias, mas trabalhando as histórias de terror, sempre permeando o terror, o medo, não apenas na literatura gótica, mas também nas lendas, na literatura contemporânea, na poesia. E o projeto acabou crescendo e indo para outros caminhos, além das histórias, né, da contação de histórias, como, por exemplo, a escrita, o lançamento de alguns livretos autorais, e também a gravação de curtas, e algumas outras novidades que nós estamos preparando. Em breve poderemos apresentar para vocês. Bom, como a Giovana disse, o nosso projeto abrange muita coisa e esse foi um dos nossos lançamentos. E dentro desse lançamento, a gente aborda muito o tema da cultura popular, né, do folclore também. Então, a gente separou um pouquinho desse lançamento que chama Quebranto para apresentar para vocês. Dentro do Quebranto, a gente tem também alguns poemas que estão disponíveis em vídeo para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho. E a gente vai apresentar um pouquinho. É isso. E só para lembrar, hoje, dia 22 de agosto, é considerado o Dia do Folclore Nacional. Por isso, a nossa contação de histórias hoje, apesar de serem histórias de terror, é voltada para esse lado do folclore e da cultura popular. Esse é um repertório que a gente gosta bastante e esperamos que vocês gostem, que vocês apreciem. É isso. Esse poema é de uma poetisa cearense que foi muito importante, é muito importante até hoje, e principalmente na luta pela emancipação feminina, chamada Alba Valdez. Então, a gente fala um pouquinho dela aqui no nosso material. Quem quiser conhecer, depois também entre em contato com a gente. E o poema chama Visão do Crepúsculo, e ele fala de uma figura muito enigmática da cultura popular. Eu vou ler para vocês. É sempre a hora merencória do cair da noite. Ao acenderem-se as primeiras estrelas, que ela parece da minha grande ventura, da minha suprema dor. Cinge-lhe a fronte majestosa um diadema de rosas brancas, as flores que mais amei. Tem nos lábios divinos as canções ingênuas e mimosas de minha infância e os hinos triunfais da minha mocidade. Leve como uma sombra, deixando uma esteira de luz onde passa. Ei-la que se aproxima, formosa e trágica, brandindo um pequeno e precioso estilete que brilha na penumbra. Um som eleva-se. É ela que canta para me atrair ao seu regaço aveludado e assassino. É ela, a sereia, que me chama para o seu amor fatal. Que doçura mística encerra sua voz. Uau! Esse poema é lindíssimo, né? Também o que ele traz, essa questão da sereia, que é um dos seres aí mais enigmáticos, como a Malu falou, do nosso folclore e da cultura popular também.
Ah, uma questão, Malu. Por que nós estamos de branco hoje? Pois Normalmente, né, é, os figurinos são pretos, na maioria são mais dos sombrios, né? eventos. Por que hoje é branco? Eu tenho certeza que você está assistindo, já ouviu falar de alguma lenda, de alguma história da mulher de branco. Seja a mulher de branco que aparece na estrada, seja a mulher de branco que aparece no cemitério ou no espelho. Enfim, a mulher de branco é um personagem assim, está presente também no nosso folclore, em diversas lendas. E no final dessa apresentação a gente vai falar um pouquinho mais, né? Vai compartilhar um texto com vocês sobre esse tema. Mas só para vocês entenderem porque hoje estamos tão De clean. branco. Exatamente. Eu acho que todo mundo se assustaria se tivesse passando sozinho à noite por algum lugar, alguma estrada, e visse uma moça sozinha, de branco, andando no meio da estrada. Ou então abrisse a janela da sua casa, lá no interior, com aquele silêncio, e visse passar uma moça de branco. Eu acho que a gente devia tentar pegar Uber assim qualquer dia. É. Em algum lugar assim bem deserto. Imagina se você é Uber ou táxi, trabalha com isso, e uma moça de branco entra silenciosa e de repente no meio da corrida ela desaparece. Some do seu carro, sem bater a porta. Ou ela pede para você levá-la até em casa. E quando você chega no endereço, é um cemitério. Essa é clássica, né? Clássico. Mas aí a gente se questiona. As pessoas têm muito medo dessas moças, mas ninguém pergunta de onde vieram essas histórias, qual é o passado delas. Elas são mortas? São vivas? São fantasmas? Mas como elas chegaram até ali? Da onde veio a história dessas mulheres de branco? Bom, eu conheço uma história de uma moça que se encantou por um vestido branco. Eu não sei se tem a ver com a origem das mulheres de branco, mas essa história, se não me engano, ela chama o vestido branco de cetim, e ela é uma lenda muito popular, muito conhecida em algumas regiões. Conta sobre uma moça que ela era uma moça muito simples, ela não tinha dinheiro, ela não costumava sair de casa, ela era uma moça muito humilde e vivia só com a mãe, viúva. E isso deve ter se passado lá pela década de 50, onde existiam aqueles bailes, as moças e os rapazes viviam avisando para os pais onde estavam, o que iam fazer, e tinha aqueles bailes suntuosos, onde as pessoas gostavam de ir para dançar e passavam a noite. A moça, ela não costumava sair de casa, mas ela tinha muita vontade de participar de um desses bailes. Ela ouvia de algumas amigas que essa tal amiga tinha passado a noite num baile, a outra amiga tinha dançado com o rapaz, então ela tinha muita vontade de passear. E um certo dia, nessa cidadezinha, um rapaz chegou, veio até ela e a convidou para um baile. Ela ficou muito animada, muito empolgada, chegou correndo na mãe dela e contou a novidade, pediu permissão para ir. A mãe dela achou tudo aquilo uma grande novidade, mas veio o primeiro problema. Ela não tinha nem roupa para aquilo. Ela não tinha um vestido para colocar na ocasião. A mãe dela, a primeira coisa que a mãe dela pensou foi: bom, nós não temos nem dinheiro, minha filha, para você comprar uma roupa digna de ir numa festa. Mas eu conheço um lugar. Tem um lugar lá longe, quase na estradinha que tem aqui na cidade, que eu sei que vende roupas usadas. É um lugar como se fosse um brechó, mas é afastado. E é um lugar quase abandonado. Bom, se você for até lá e achar um vestido que caiba em você, eu dou um jeito e compro esse vestido. A moça ficou empolgada, pensou: é a minha única oportunidade. A moça foi até esse lugar com muita esperança e começou a mexer naquelas roupas velhas, empoeiradas. E o dono do lugar era um homem muito estranho. Ficou vendo aquela mocinha ali, simples, esperançosa, mexendo naquelas coisas, naqueles trecos. E
repentinamente a moça olhou um único vestido bonito ali. Um único vestido que não era um trapo. Ela ficou encantada. Era um vestido perfeito, branco, de cetim. E ela pensou, eu preciso experimentar. É esse, vai ficar perfeito. Quando ela experimentou, o vestido serviu como uma luva. Ele caiu perfeitamente no corpo dela. Foi impressionante, como se tivesse sido costurado para ela. Ela conseguiu comprar aquele vestido que estava dentro do orçamento, levou para casa e conseguiu acompanhar o tal rapaz no baile. Eles dançaram a noite inteira e todos no baile queriam saber quem era a desconhecida moça de branco que estava tão linda. A moça, ao final do baile, foi deixada em casa, mas ela já não se sentia muito bem. Ela começou a ter tonturas, mal-estar, começou a ter tremores. Chegou em casa reclamando de mal-estar. A mãe achou aquilo estranho, porque ela estava tão empolgada para a festa e chegou passando mal. A mãe virou para ela e falou, filha, tira esse vestido e vá se deitar. Amanhã a gente chama um médico. Mas a menina, apesar de estar passando mal, sentia-se tão feliz com aquela roupa que ela parou na frente do espelho, trêmula, e ficou se admirando. E ela não conseguia parar de olhar para aquela roupa, como se tivesse enfeitiçado. A mãe deixou ela no quarto por um tempo e foi se deitar. A menina ficou ainda um tempo lá. Na manhã seguinte, quando a mãe foi até o quarto da moça, percebeu que a moça estava deitada na cama, ainda com o vestido. Ela, de certo, havia adormecido com a roupa de tanto que ela gostou. Mas, quando a mãe chegou perto da filha, ela viu que a moça não tinha mais batimento. A moça estava gelada, com as extremidades roxas. Desesperada, a mãe chamou um médico. O médico veio depressa e logo constatou que a moça estava morta. Depois de alguma análise, o diagnóstico foi de que a moça havia morrido por envenenamento. Muito estranha aquela situação, a mãe ficou acabada. Não sabia o que fazer, o que pensar. Mas ainda com o médico, chegaram à conclusão de que aquele envenenamento só poderia ter sido feito através de formol, de um veneno colocado no formol que estava no vestido, para conservar todo aquele tecido. A mãe foi desesperada até a loja que a menina havia conseguido o tal do vestido. Ela correu até aquela loja de itens antigos e encontrou com o dono da loja. O dono da loja, aquele homem muito estranho, olhou para o rosto da mãe, da garota, e explicou que aquele vestido estava ali havia muito tempo e que todo mundo que chegava ali não levava, mas que o vestido havia chegado até aquele lugar através de um coveiro. Um coveiro havia levado aquele vestido para a loja e que o tal do coveiro havia contado que anteriormente o vestido havia sido de uma garota, uma outra garota, que também morreu envenenada. Eu acho que talvez seja essa a história de muitas mulheres de branco. Você acha que talvez esse coveiro tenha tirado o vestido da moça morta para vender para o brechó? Bom,
Eu não sei, eu sei que talvez se trate de um item amaldiçoado. Mas olha, amaldiçoado ou não, eu sei que esse vestido, e a Giovana está de prova, foi comprado em um brechó e me serviu como uma luva quando eu vesti. Eu fiquei com um pouco de medo de usar esse figurino, eu não vou negar. Mas serviu, não serviu? Isso também, eu comprei em brechó também. E serviu como uma luva, não foi? Como não uma tive que luva. fazer um ajuste. E não é que esses vestidos que a gente acha em brechó, brancos, quando servem assim, não dá vontade de tirar? Dá vontade de dormir com eles? Tá. Existe um feitiço por trás desses itens de brechó que a gente não sabe explicar. Impressionante. Algumas pessoas têm superstições e não gostam de comprar roupas de brechó, por exemplo, ou de antiquários. Né? Mas essa história que você contou do vestido de cetim lembra muito aquelas histórias que a gente se reúne com os amigos para ouvir, para contar, né? Antigamente isso era mais comum. Hoje em dia, por uma série de fatores, as pessoas, quando se reúnem, quando não estão numa pandemia e conseguem se reunir para conversar, às vezes surge uma história ou outra, mas eu acho que antigamente, pelo menos a impressão que eu tenho, era que isso era mais comum. As pessoas se juntarem para contar histórias ou causos ou fatos assim extraordinários. Uhum. Isso me lembrou um grupo específico de jovens que adorava se reunir para contar histórias, para, né, reviver aí alguns causos ou lendas, ou qualquer tipo de história assim estranha. E era um grupo de amigos que sempre se divertiam muito fazendo isso. Só que uma certa vez, por algum motivo, eles estavam um pouco entediados. Sabe quando você é criança, está com seus amigos e fica com aquela sensação de que não tem nada para fazer? Pois é. Os amigos, eles estavam com essa sensação de que não havia nada para fazer, era tudo chato, nenhuma brincadeira empolgava. Então, um deles começou a vir com um papo de cemitério. Cemitério já é um lugar que evoca muitas sensações nas pessoas. E um dos amigos começou a falar que ouviu dizer, alguém disse, que você nunca, nunca deve ficar de pé sobre uma sepultura depois que anoitece. Daí uma das colegas do grupo perguntou, mas por quê? O que acontece se você ficar de pé em cima de uma sepultura à noite? E esse primeiro colega falou, olha, dizem que o defunto que estiver sepultado ali vai agarrar o seu pé e te puxar para dentro da cova. Os colegas ficaram todos muito impressionados com aquela história, com aquele caos. Será que era verdade mesmo? Só que uma das meninas do grupo, porque queria talvez impressionar ou mostrar que era muito corajosa, falou que não acreditava em nada daquilo, que era tudo bobagem, tudo lenda. Nada disso acontecia. Então, um dos rapazes falou para essa menina porque ela não tirava a prova, já que ela estava assim tão confiante de que era só uma lenda e nada daquilo poderia acontecer. Ela falou que tudo bem, ela não tinha problema nenhum ir até o cemitério à noite e ficar em cima de uma sepultura. Então, pronto, estava combinado. Naquela mesma noite, ela foi desafiada a subir em cima da sepultura. Só que, para garantir, os colegas iriam juntos e esperariam lá fora, do outro lado do muro do cemitério. Tá. Digamos que a garota começou a ficar um pouco nervosa por ter se colocado nessa situação. Lá o muro do cemitério à noite, sozinha, não parecia ser algo assim, um programa muito convidativo. Ah, mas agora a notícia já tinha se espalhado ali para a escola toda, para o bairro todo, e veio assim um grupo grande de crianças, adolescentes, para saber se ela teria coragem de cumprir o desafio. Então, mesmo estando um pouco receosa, ela chegou lá no horário combinado. Já era noite, o cemitério estava fechado,
Então, com a ajuda dos amigos, ela pulou o muro. Só que antes, o colega que tinha, né, que trouxe essa história do desafio da sepultura, falou que para ela provar que ela realmente ficaria de pé em cima da sepultura, era para ela levar uma faca e colocar aquela faca fincada no meio ali da terra da sepultura. Ela falou, tudo bem. Então ela pegou a faca, pulou o muro, e ela começou a percorrer aquelas ruazinhas do cemitério, achando tudo silencioso demais. Sabe, não dava para ouvir nem os grilos naquela noite. Que era estranho, porque era uma noite quente, era uma noite de verão. Bom, ela respirou fundo e resolveu dar um fim, né, àquele desafio e poder logo voltar para casa, voltar para os colegas. E foi. Escolheu uma sepultura aleatória, subiu com um pouco ali de dificuldade, pegou a faquinha, ficou ali sobre a sepultura. Quando ela foi se virar para descer, ela sentiu alguma coisa segurando a saia dela. Naquela hora, toda a coragem, toda a postura de corajosa foi embora. E a garota começou a gritar desesperada. Os colegas, lá do outro lado do muro, escutaram. Alguns saíram correndo. Outros também tomaram coragem e pularam o muro para ver o que tinha acontecido. Eles encontraram a garota. Só que, infelizmente, ela estava morta. A barra do seu vestido estava presa pela faca que ela mesma havia fincado na sepultura. O que mais chamou a atenção nesse caso foi que o rosto da garota estava ali paralisado, congelado, numa expressão de pavor. Ela havia morrido de susto. Eu acho que é por isso que você não deve ficar em cima de uma sepultura depois que anoitece. Meu Deus. Você vê que às vezes, na grande parte das vezes, o medo nos paralisa mais do que as coisas externas. Exatamente. Às vezes não, às vezes são coisas realmente muito tenebrosas que estão agindo, mas às vezes é só o nosso próprio medo. E eu fiquei aqui me perguntando que cor era o vestido dessa garota, hein? Isso será não que foi era mencionado, hein? Olha só, boa pergunta. Muito interessante, porque eu acho que essas histórias, né, que são trazidas, que essa é uma história muito popular também, né, assim como essa do vestido de cetim, elas vão ficando no imaginário, né, das pessoas, da sociedade no geral, e vão criando, né, uma rede de histórias, de crenças também, que aí, conforme elas vão se ligando, vai criando toda essa conspiração, essa crença de que existem mulheres de branco e talvez realmente existam, né? Olha, falar de crença é uma coisa bem interessante. No nosso livreto Quebranto, tem também um trechinho do conto O Lobisomem, do Raimundo Magalhães Júnior. Esse aqui. Trechinho, QR Code. Vou ler para vocês esse trecho. Se vocês quiserem escutar essa história aqui completa, tem no nosso canal Contos de Pandora, tem no nosso Instagram, né, no IGTV, no YouTube, e no livreto tem um QR Code que leva para o vídeo narrativo. Esse é só um trechinho, mas que fala exatamente sobre isso, sobre como as crenças, às vezes, né, que as pessoas chamam de superstições, para outros pode ser uma realidade. Então, olha só, trechinho de O Lobisomem, de Raimundo Magalhães Júnior. Santa simplicidade, observou seu Doca. Quanta gente estúpida existe ainda por este mundo. Crer em lobisomem e almas penadas em pleno século XX, no século da eletricidade, só mesmo nesta infeliz terra. Mas não pode ser de outro modo, porque o governo e a nossa Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana, em vez de instruírem o povo, tratam de emburrecê-lo cada vez mais, para que ele permaneça eternamente a mesma besta, fácil de governar com freio. Quer esse freio seja o terror do inferno,
sequer o terror da lei. Calou-se, desolado com aquele desabafo, certo de que ninguém compreendia a beleza do seu pensamento. Bebeu mais um copinho, zangou-se por se julgar um incompreendido no meio daqueles matutos broncos e passivos. E, desangado, engoliu logo em seguida outro copinho. Esta mocidade de hoje, disse o velho Macedo, esta mocidade de hoje não crê mais em nada. Por isso é que o mundo está perdido e acontece tanta desgraça feia. Se até os meninos como você, Doca, já são ateus, maçons, dizem que Deus não existe, pois fique sabendo, moço, que Deus está lá em cima e que há muita coisa, muita coisa. Almas do outro mundo, lobisomem, tudo isso é verdade. Eu nunca vi alma, mas lobisomem já topei um. Explodiu uma gargalhada na roda. Seu Macedo, um velhinho pequenino, magricelo, de olhos azuis, cabeça enorme, era conhecido como o maior mentiroso das redondezas. Não abria a boca que não fosse para contar histórias de onça, cada qual mais estapafúrdia, e ficava furioso quando punham em dúvida a sua palavra. Como, de resto, as suas mentiras não faziam mal a ninguém, e não passando de arrojadas fantasias, todos gostavam de ouvi-lo, e muitos o estimulavam a contar casos maravilhosos. Pois conte lá, seu Macedo, conte lá a história do lobisomem. Vamos. Esse é apenas um trechinho do conto O Lobisomem, do Raimundo Magalhães Júnior, outro autor nordestino, que pegamos como uma referência, né, para complementar essa publicação do Quebranto. O conto Lobisomem é um exemplo das suas produções narrativas curtas, mas ele também tem romances, tem uma produção ali bem extensa, né, uma produção literária bem extensa, bem extensa. Então, se vocês quiserem saber o que acontece nessa história, o que o seu Macedo vai contar, né, se é um caso, será uma mentira, será, né, que aconteceu. E tirarem as próprias conclusões, né, se seu Macedo mente ou se é verdade. Inclusive, a gente tem os vídeos narrativos nossos, a gente tem essas demonstrações, a gente interpretando essas obras. Então, a Giovana está interpretando lindamente, muito incrível, lá nas nossas redes. Então, tem a opção também de ler o conto completo, vocês encontram na internet, né, um conto bem famoso, fácil de achar, ou assistir o vídeo, né, se quiserem conhecer aí uma adaptação narrativa. Então, e é isso. Quantas mulheres de branco, nessa mesma publicação nossa, tem também um texto autoral nosso, né, da Giovana, no caso, falando um pouco mais sobre essa possível origem dessas mulheres. A gente abordou um pouco de cada figura, então a gente fala um pouco da mula sem cabeça, da sereia amplamente, né, no geral, da comadre Folozinha, fala um pouco do lobisomem, que a gente trouxe essa obra do Raimundo Magalhães. Eu acho que é isso, né? Dentro da cultura popular, a gente tem essa possibilidade de muita coisa. Nós faremos agora uma leitura rápida desse conto que a Malu mencionou, né? Um conto curto, chamado Bela da Meia-Noite, que eu escrevi para o nosso livreto Quebrando. Tem até uma ilustração aqui, não sei se dá para ver. E ele é um texto que fala, né, um pouco sobre essas mulheres de branco, né, essas misteriosas mulheres, que tem aí um dos nomes, né, para esse tipo de lenda é Bela da Meia-Noite. Por isso esse é o título do conto. Certo? Posso começar? Na hora das almas, não há cemitério que resista. Não há túmulo que não se escancare para a lua, nem reza brava que espante nossas artimanhas. Quarta e sexta-feira são os dias malditos que esperamos em nossos sonhos defuntos.
As barras dos vestidos alvos se enroscam nas lápides gastas e nossos pezinhos frios, semi-devorados por vermes, pisam a terra com alegria. Profanas, medonhas, belas, vestidas como virgens e envoltas em véus de pureza, rostinhos maculados pelas lágrimas. A noite é feminina, disso ninguém nunca poderá duvidar. E quando saímos, cada qual para o seu destino, nem o céu, nem o inferno interferem em nossa caminhada langorosa. A beber, a dançar, a chorar, só queremos o que nos foi tirado. Minha vizinha de esquife balança o ventre sangrento. O branco das roupas, ferido pelas cicatrizes rubras de um aborto que os pais a obrigaram a fazer, cantando canções de ninar para uma criança que nunca nasceu. Ela é a que mais parece uma visagem, chorando em janelas e assombrando bercinhos. Muitas usam vestidos de noiva, tecidos finos e gargantas cortadas, adornadas com joias e mágoas, partindo atrás de homens sórdidos e infiéis. Na noite, os piores maridos acabam cruzando seus caminhos e são encontrados na manhã seguinte com os olhos saltados, além de castrados e mortos. Algumas preferem a estrada, aparecem pedindo carona, avisam sobre acidentes ou perguntam por suas crianças. Nem sempre são malevolentes, mas ninguém em juízo perfeito irá parar um automóvel para uma mulher de branco no meio da madrugada. Já outras, como eu, preferem a melancolia. Pedem um táxi e conversam com os motoristas. Observam a cidade e todas as mudanças provocadas pela vida. Fumo um cigarro ou peço um gole de café bem quente. E, quando o amanhecer se aproxima, peço ao desconfiado motorista que me deixe em casa. Há sempre espanto quando eles param em frente ao cemitério, mas é justamente nessa hora que eu desapareço. E as outras almas também marcham de volta para os seus jazigos, o conforto da terra, da escuridão. Nós somos as mulheres de branco, as belas da noite, jovens e senhoras maltratadas, assassinadas e recusadas pela vida, e que encontraram na morte um consolo para os seus prantos. Se você já nos viu, uma aparição na estrada, no cemitério ou no espelho do seu banheiro, não deixe de falar sobre nós. Toda vez que alguém conta nossas histórias e revive nossas memórias, há uma festa de mulheres penadas embaixo das catacumbas. Esse é A Bela da Meia-Noite, De Giovanna Rubo. Conto presente na nossa publicação Quebranto. Então, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre as nossas publicações, sobre o projeto, sigam as nossas redes sociais, Contos de Pandora. Temos também o site, que é o contosdepandora.com. Lá vocês encontram informações sobre os próximos eventos virtuais. Fazemos também trabalhos voluntários em escolas, bibliotecas, temporariamente suspensos, mas que pretendemos em breve retomar. Então, se você trabalha numa escola, numa biblioteca, gostaria de fazer algum sarau literário, ou até alguma atividade virtual, entre em contato com a gente, podemos conversar, podemos falar sobre os nossos repertórios. Tem bastante coisa também no site. Lembrando que a gente adapta também repertórios para diferentes situações, idades e espaços, né? Por enquanto virtualmente, mas o tempo também a gente adapta. E é isso, é sempre um prazer estar apresentando para diferentes públicos. E ainda dentro do tema do mistério e do terror, a gente está aqui com grande prazer apresentando o lançamento também, puxando agora
esse tema, né, de mistério do lançamento do livro organizado pelo autor Felipe Golias, né, que é um autor excelente. Sherlock Holmes e a Agência Anticrimes. Que é o Sherlock Holmes e a Agência Anticrimes, que está sendo lançado agora e vocês vão poder acompanhar um pouco mais, então permaneçam aqui no evento online para saberem um pouco mais sobre esse livro que está sendo lançado, que está dentro do tema também do mistério, que a gente puxou um pouco aqui. O livro é uma antologia de contos de vários autores, inclusive tem autoras super jovens, né, verdadeiros prodígios, né, da literatura, que estarão presentes, né, nessa live. Então, como a Malu falou, repito, não saiam. E a sinopse do livro é a seguinte, olha só que interessante. Por muitos anos, Londres presenciou o legado do grande Sherlock Holmes, o homem que desafiou o crime organizado e os maiores mistérios que assombravam a polícia. Holmes parecia eterno, mas o tempo chegou e o velho detetive não pode mais fazer tudo sozinho. É assim que uma nova geração de detetives nasce. Aqui você testemunhará as histórias dos herdeiros de Sherlock Holmes. Então, por favor, não saiam, porque agora teremos o bate-papo com o organizador, Felipe Golias, e algumas, né, das autores presentes nessa antologia, que tem aí várias histórias assim de mistério e que são realmente de tirar o fôlego. E cuidado com as mulheres de branco. Exato, e que demais tá falando sobre o tema do mistério, né, e com autores novos, e a gente que trabalha com terror e com suspense, com mistério, a gente sabe que tem muito autor bom chegando no mercado literário, editorial, então fiquem aí para conferir, né, os novos autores, os autores que estão no mercado editorial, isso é incrível demais, então confiram e acompanhem o bate-papo que vai rolar agora. E é isso, participem. Gostaríamos de agradecer a nossa parceria com a Editora Green e com a Casa de Cultura da Freguesia do Ó, que nos permitiu estar aqui hoje compartilhando essas histórias com vocês. E, claro, agradecer a todos que estiveram aí com a gente, acompanhando esses causos, esses contos macabros. E, se gostaram, por favor, nos sigam no Instagram, curta a nossa página, Contos de Pandora. E adoraremos também receber qualquer feedback sobre essa apresentação, sobre esse repertório. É isso. Todas as redes a gente está como @Contos de Pandora, Twitter, Instagram, e o nosso site é o www.contosdepandora.com. Tem lá nossos repertórios, um pouquinho, né, falando sobre a gente. Eventos que já fizemos, publicações. Exato. E é isso. Obrigada, gente. Obrigada a todos. E espero que tenham gostado. Até a próxima.